Boa noite. Boa noite. Cortei a cara, estava dormindo. Aproveita a janela para não encostar lá na parede. Gente, é um prazer tê-los de novo aqui com a gente. Hoje, seguindo aquela nossa programação, nós vamos ter uma apresentação com o irmão que já esteve conosco ano passado, se eu não me engano, em maio, eu não me recordo bem, até porque na época da apresentação dele eu estava fora do Rio e só pude saber da apresentação dele pelos que assistiram. E hoje eu vou ter a oportunidade de reprisar a presença dele aqui conosco. Quero agradecer a presença de vocês, particularmente ao nosso irmão Vitor, que hoje nos dá o prazer de estar conosco de novo, abrindo espaço na sua agenda, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento na nossa noite de estudo. Bem, quero deixar claro o seguinte, gente. É importante a participação de vocês. Se sintam à vontade para participar e interagir com o nosso irmão Vitor, porque a ideia, como eu tenho dito sempre, é que vocês possam estar balizando aquilo que a gente prega dentro da instituição, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas apresentações, com aqueles irmãos de outras instituições, independente da crença, do credo que pratiquem. É uma forma de a gente ter um posicionamento se aquilo que nós estamos exercitando aqui dentro, aquilo que nós estamos passando, está de acordo. Porque nós não temos a pretensão, e nem temos mesmo essa pretensão de termos dono da verdade. O que nós passamos é aquilo que nós acreditamos. E a ideia de ter se isto está ou não de acordo é comparando com os demais. Como muitos têm dificuldade de sair da instituição para conhecer as outras casas, nós estamos procurando trazer essas casas até a gente. Então fiquem à vontade para participar. Meu irmão Vitor, por favor. Na verdade, você tem que estar aqui, né, sentadinho. Te pedi hoje para usar um microfone, eu não sei se esse ou o outro. Oi, alô. Fique à vontade, Vitor. Eu vou estar filmando você lá de trás. Bom, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus nos abençoe na noite de hoje e que possamos ter, assim, momentos de muita paz, de reflexão, de entendimento a respeito da vida, dessa jornada que todos nós estamos aí atravessando, uns encarnados, outros desencarnados, né? É com muita alegria que eu retorno a essa casa, o convite da casa, e queria dizer que eu não sou nenhuma sumidade em conhecimento, sou mais um irmão em luta, também em busca do entendimento. E hoje, o nosso tema que foi selecionado, é muito curioso. Ele fala falência encarnatória, né? Então, primeiro, nós precisamos entender o que é encarnação, o que é reencarnação e o que somos nós espíritos. Porque existe nós vivemos numa grande confusão de ideias a respeito da realidade espiritual e da realidade da vida no corpo físico. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Infelizmente, no decorrer do tempo, as criaturas têm se apegado mais à vida no corpo físico. Todas as ideias, todos os pensamentos, todas as cogitações, elas vão sempre e estão sempre em relação com esse curto espaço de tempo que nós passamos no corpo físico. Na realidade, esse espaço de tempo que nós passamos ele não significa o todo da nossa vida. Nós somos espíritos eternos. Nós não podemos morrer. Nada pode matar espírito. A nossa vestimenta biológica, que é o nosso corpo físico, ela tem um tempo. Ela tem
chega a uma determinada época, ela começa já a demonstrar algumas falhas, não é? O funcionamento já não é mais o mesmo, a gente já não enxerga tão bem como no início, não ouve mais tão bem, não caminha mais, né? Não corre como antigamente. E aí ela vai dando sinais de deficiência. Como o espírito, ele é eterno, ele não existe morte para o espírito. Aliás, não existe morte nem para o corpo físico, porque o corpo físico, depois que acontece o fenômeno da morte, ele continua vivo, ele se desarticula, os elementos minerais voltam para a terra. Quer dizer, existe sempre um movimento. A morte seria uma inércia, uma parada, e essa parada não existe no universo. Existe sempre um desenvolvimento, um movimento, uma dinâmica. E assim também acontece conosco. Porque o que acontece? Nós vivemos imersos numa grande sinfonia cósmica, que é a sinfonia do universo. Nessa sinfonia, todos os elementos estão interligados. Os animais, os minerais, os planetas, as galáxias. Nós temos que tomar sempre cuidado para não acanharmos o nosso olhar diante da vida. Devemos sempre dilatar a nossa compreensão, o nosso olhar diante da vida. Porque senão, a nossa vida vai ter a dimensão do nosso olhar acanhado. Se nós pararmos para refletir um pouco, nós estamos aqui, neste planeta Terra, que é mais uma morada, diante de tantas moradas, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse planeta, ele faz parte desse sistema solar, e esse sistema solar, que é tão grande, é na verdade uma poeira cósmica nos braços da galáxia da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Lá na extremidade de um dos braços da galáxia está o nosso sistema solar. E no nosso sistema solar está o nosso planeta. Existem milhões e bilhões de galáxias. Os números da quantidade de planetas, de galáxias, é incalculável no universo. Então a nossa visão tem que ser sempre essa visão cósmica, nunca essa visão acanhada, que vai do nascimento até o túmulo. Porque depois da revelação de tantas filosofias espirituais, em particular da doutrina espírita, que é uma doutrina que se espalha mais, é mais aceitada, é uma doutrina que não contém tantos mistérios assim, ela pode ser entendida e compreendida por qualquer tipo de pessoa. Os nossos horizontes se alargaram depois da doutrina espírita. Então, nós não temos mais aquela visão acanhada do nascimento até o túmulo, que conta aí 60, 70, 80, 100 e poucos anos. Quando chega a 100 e pouco, já chega aos bagaços, né? Já chega assim, meio que se arrastando. Mas é muito pouco tempo para nós adquirirmos todo o conhecimento e desenvolvermos todas as virtudes que temos para desenvolver. Por isso é que existem as reencarnações. Antigamente, reencarnação era uma coisa muito difícil de ser entendida. Por algumas pessoas ainda é difícil de ser entendida. Apesar de ser uma coisa que agora já é comentada no cinema, já está aí nas novelas, né? E as pessoas começam a aceitar melhor as reencarnações. Então o que acontece? Por que reencarnar? Qual é a necessidade de reencarnar? Aí eu fui procurar na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da doutrina espírita. Está cortando. O primeiro livro da doutrina espírita. E minha gente, é impossível passar para vocês todo o conhecimento da doutrina assim, em poucos minutos.
Então eu aconselho que aquela pessoa que esteja nesse caminho, nessa busca, se atire realmente ao conhecimento, à leitura, para que ela possa desenvolver melhor o seu raciocínio. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês, ele usou um pseudônimo de Allan Kardec, que era um pseudônimo que o nome que ele tinha numa das suas reencarnações como chefe de um grupo de druidas, né? Que são aqueles povos antigos maravilhosos. Então, esses druidas, Allan Kardec era chefe dos sacerdotes dos druidas, e ele utilizou esse nome, que um espírito que se comunicou disse que ele era amigo de Allan Kardec, né? O nome desse espírito era Zéfiros, e aí Allan Kardec resolveu utilizar esse pseudônimo para dizer que a doutrina não era dele, a doutrina é dos espíritos. Então nós podemos falar a doutrina espírita, mas nós também podemos falar a doutrina dos espíritos. Porque o que acontece? Ele foi investigar o fenômeno e ele percebeu que aquelas respostas que eram dadas por aquelas mesas, onde se sentavam várias pessoas, médiuns, eram na verdade respostas dadas pelas almas das pessoas que haviam vivido na Terra. E aí ele fez uma série de perguntas filosóficas, perguntas de vários teores, né? E aí ele perguntou na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam, a resposta é longa, então eu fiz uma síntese, né? Que é tudo que está escrito. Chegar à perfeição. Então, essa é a vontade de Deus. Deus nos quer perfeitos. Deus quer que nós alcancemos essa perfeição. Nesse processo, uns mergulham na carne em missão, outros em expiação. Mas todos nós temos esse mergulho na carne. Esse mergulho na carne é, na verdade, o maior dos batismos. Porque quando nós mergulhamos no útero materno, nós estamos ali sendo batizados nas águas do útero materno. Então, é o batismo. O que é o batismo? Quando João Batista batizava no Rio Jordão, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o fogo do Espírito Santo. Então, todos nós mergulhamos no útero materno, tomamos um corpo novo, que é 65% água, né? O sangue. Então, nós mergulhamos nesse corpo, nessa encarnação, e começamos a nossa trajetória. Aí as pessoas vão dizer assim, mas reencarna para poder pagar alguma coisa? Algumas vezes sim, né? Mas na verdade a reencarnação é um processo de conhecimento, de desenvolvimento, né? De instrução. O planeta Terra, ele é considerado uma grande escola, porque os orbes que transitam o universo, eles têm uma finalidade. Nada é sem finalidade. Nada está aí à toa. Tudo tem uma finalidade. Nós aqui estamos supervisionados nesse planeta por amigos espirituais de uma elevada ordem, de graus assim, muito elevadíssimos. Seres que vieram de outros mundos, seres que já conseguiram evoluir nesse mundo mesmo e que estão aqui nos supervisionando. Às vezes parece que as coisas estão soltas, que as coisas estão assim sem uma ordem, sem uma direção. Isso é um grande engano. Na verdade, tudo está sendo supervisionado. A nossa vida, os nossos dias, os nossos pensamentos. Então, uns vêm em missão, outros em expiação. Mas a vinda ao corpo físico visa pôr o espírito em condições de preparar-se para suportar a parte que lhe toca na obra da criação em que todos estamos inseridos. Então Deus, é da vontade de Deus que nós conheçamos a matéria.
entramos em contato com a matéria, porque existem dois grandes elementos no universo: espírito e matéria. O terceiro elemento seria Deus. Então nós temos aí as plantas, nós temos aí os animais, nós temos aí o próprio planeta. Se nós formos identificar no nosso corpo físico, existem os elementos da Terra, todos no nosso corpo físico, no nosso sangue, na nossa carne, né? Existem os elementos do planeta. Quando o corpo se desarticular no fenômeno da morte, ele vai devolver à Terra todos esses elementos. Então, é da vontade de Deus que nós, como espíritos, que somos independentes da matéria, né, utilizamos a matéria, mas não somos matéria, né? Nós habitamos aqui a matéria. A matéria é uma forma de melhor nós evoluirmos através das dificuldades, dos desafios que a vida em sociedade nos oferece, mas é também um elemento da criação que nós precisamos ter contato. Tudo, a resposta continua, tudo se encadeia e é solidário na natureza. É da vontade de Deus que participemos da vida dos seres corpóreos e nos aprimoremos, nos aproximando do Criador, né? Então, para saber o que é ser um bebê, o que é ser um moço, ser uma pessoa idosa, só sendo, é preciso ser, é preciso estar naquele ambiente, naquele elemento, para poder entender melhor o que é esse elemento, né? Na pergunta 133 ele diz: tem necessidade de encarnação? E pergunta a Kardec: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, né? Dizem que Jesus, os espíritos dizem que Jesus, ele desde o início, ele já era afeiçoado ao bem. Ele sempre seguiu o caminho do bem, em todas as suas encarnações. Ele não tinha, assim, uma vocação para desobediência. Porque uma das razões para nós estarmos encarnados e repetindo erros, não é? E aí lutando para acertarmos um pouco mais, é a falta de obediência. Nós somos espíritos ainda muito rebeldes. É muito difícil para nós aprendermos a sermos obedientes à vontade de Deus. E Jesus, desde o início, já tinha essa facilidade. Mas os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadiga e trabalhos, consequentemente sem méritos. Porque algumas correntes acreditam que existem espíritos criados já felizes. Seriam os chamados anjos. Como se Deus tivesse criado anjos, demônios e também os homens. Mas na verdade, todos estamos ligados numa linha só. Como se fosse uma grande teia. Todos fazemos parte. Não existem seres privilegiados. Aqueles que são hoje anjos, né? Nós lembramos de Maria de Nazaré, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Então Gabriel também passou por todas essas vicissitudes que nós estamos passando. Jesus também passou. Uns chegam mais rápido e outros demoram mais, né? Então não existem seres criados eternamente para o mal e seres já criados para o bem, privilegiados, já felizes, sem passar pelas suas vicissitudes e pelas suas dificuldades, né? Aí, por que nós sofremos, né? Uma vez me perguntaram essa semana lá na Tenda do Divino, que é o centro que eu faço parte, perguntaram: mas quantas reencarnações o espírito tem que viver? Quantas forem necessárias? Não existe um número. Quantas forem necessárias? Quantas vezes ele precisar, ele vai reencarnar. Mas só que isso também
para cada mundo tem um certo limite, porque o planeta evolui e os espíritos que estão habitando aquele planeta também vão evoluindo. A natureza também evolui, tudo progride. Como eu disse no início, tudo está progredindo e fazendo parte de um movimento. Não existe inércia no planeta e na criação. Só que existem alguns irmãos que se recusam a aprender, que se recusam a serem submissos à vontade de Deus. Muitos se arvoram em verdadeiros inimigos do Cristo, verdadeiros inimigos do bem, e formam legiões perturbadoras nas zonas inferiores da espiritualidade. Só que esses também terão que reencarnar. Quando fala assim que nós devemos, quando Paulo de Tarso diz que não é a carne que nós devemos temer, mas os príncipes, os principados das potestades do inferno, quando ele diz isso, ele se refere a esses irmãos rebeldes que estão nas zonas inferiores e que travam uma verdadeira batalha contra o bem e contra aqueles que se colocam no auxílio ao progresso, ao bem, ao entendimento. Então realmente existem essas falanges que trabalham no mal, que são espíritos rebeldes. Aí o que acontece? Quantas reencarnações esses espíritos vão ter que ter? Quantas eles precisarem? Agora, o planeta, ele está evoluindo, e todos os planetas estão evoluindo. O nosso mundo antes estava na categoria de planeta de provas e expiações. Agora ele já está na transição de planeta, mundo de regeneração. Por enquanto, o mal ainda domina no planeta, mas já começa a enfraquecer. Como o planeta está mudando, né, para mundo de regeneração, o bem vai ser predominante no planeta. Nós já começamos a ver os sinais dessa mudança. Nós já começamos a ver na natureza os fenômenos, os tsunamis, as erupções vulcânicas, e todos os tremores de terra e tudo mais. Agora, nesses grandes movimentos que muita gente quer desarticular através da violência, mas que as passeatas pacíficas, as manifestações pacíficas começam a ser mais fortes do que aqueles que querem levar a balbúrdia, que querem levar a desordem. O que vai acontecer com esses espíritos que são rebeldes? Eles serão encaminhados a outros mundos, mundos que estão de acordo com as suas vibrações. E eles vão continuar o seu desenvolvimento espiritual nesses outros mundos. Porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Se a gente quiser ficar ali parado, estacionado na nossa evolução, na nossa rebeldia, a gente vai ficar. Só que aí nós vamos sofrer. Conforme nós vamos nos afastando do amor de Deus e da lei de Deus, nós vamos nos aproximando do sofrimento. Né? Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Né? Porque por que nós sofremos? O nosso sofrimento é fruto da nossa rebeldia e da nossa imperfeição. Está certo que nós temos as ocorrências da própria matéria, mas muitos dos males que nós vivemos são frutos da nossa imperfeição. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Né? Agora, quem é essa pessoa? Quem é que é esse? Que não é ciumento, que não é invejoso, que não é avaro, e outras imperfeições. Quem se candidata a isso? Se algum de nós estivesse nessa condição, não estaríamos aqui reencarnados. Ainda somos muito imperfeitos, ainda somos muito ciumentos, né? Ainda fazemos as coisas pensando numa troca, numa barganha, né? Nós ainda somos assim, porque nós alimentamos muito isso em tantas e tantas vidas. Agora que nós estamos despertando e ainda lutamos muito, meus irmãos. Eu falo por mim mesmo. Ainda travamos grandes batalhas para poder entender o que é esse amor que o grande mestre,
o maior de todos os mestres, Jesus de Nazaré, um espírito puro, mas não somente um espírito puro, um Cristo. Porque ele chegou à condição de espírito puro, e depois que ele chegou a essa condição de espírito puro, ele ainda evoluiu para a condição de Cristo. E esse espírito maravilhoso esteve entre nós. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um Cristo. E temos aí o Evangelho, que é uma das maiores, o maior legado da humanidade. Porque Jesus, ele não foi só mais um sábio, mais um profeta da humanidade. Ele dividiu a história da humanidade. Independente de religião, a história é dividida ACDC, antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de Buda, nem de Krishna, nem de Confúcio, que foram grandes personalidades, e agora, através da doutrina espírita, nós sabemos que foi o próprio Jesus que enviou esses seres. Mas a história foi dividida em antes e depois dele. E nós vemos que o Evangelho é muito pouco valorizado. São poucas as pessoas que realmente se atiram no estudo, no conhecimento do Evangelho. As pessoas querem, nós ainda estamos na condição de sermos beneficiados. Buscamos só benefícios. Buscamos sempre tirar. Mas poucas vezes chegamos para dar alguma coisa. E já estamos na condição de dar alguma coisa. Porque, como disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe. O parasita é aquele que retém para si e não dá nada. Então nós temos que sair dessa condição. Não divide, né? Se nós usufruímos, se nós tiramos alguma coisa da natureza, da água que nós bebemos, do ar que nós respiramos, do benefício que nós recebemos de alguém, nós precisamos dar também, né? Então, meus irmãos, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que fala dos espíritos que comandam as forças da natureza, eu achei uma coisa bem interessante que também fala a respeito dessa questão da reencarnação, né? Diz assim, primeiramente, os espíritos, ainda numa condição ainda imperfeita, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem avançado em um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Nós estamos caminhando para sermos co-criadores de Deus, né? Somos filhos de Deus, mas ainda nos comportamos como servos de Deus. Não nos identificamos tanto com o pensamento de Deus. Nos identificamos muito ainda com a matéria. Mas vai chegar um momento em que nós ordenaremos e dirigiremos as coisas do mundo material, né? Depois poderemos dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, quer dizer, nós estamos, cada um de nós, todos nós, não existem superiores e inferiores, porque todos nós somos espíritos, estamos destinados a sermos co-criadores de Deus. Então, para chegarmos lá, é que passamos pelas nossas encarnações, muitas encarnações, para entrarmos em contato com o elemento material e começarmos a dirigir as coisas materiais, não sermos levados pelas coisas materiais. Porque, infelizmente, o que acontece é que nós somos arrastados pelas forças fatais da natureza, pelos instintos. Devemos ser mais fortes do que a matéria. Essa ideia, não é, das tentações, que é tão antiga, né? Ela é uma realidade. Nós temos que ser mais fortes. Nós não podemos mais reagirmos quando
quando estávamos mais ligados ao selvagem, ao bruto, aos animais. Para os animais, isso é compreensível, mas na condição de homens, de seres humanos, nós não podemos mais agir assim. E Emmanuel diz que muitos de nós desencarnamos e nem chegamos a ser humanos. Nos comportamos como bichos, como animais. Defendemos os nossos territórios como os animais e, se preciso, vamos até a morte. Não é? Somos levados e arrastados pelos instintos sexuais. Né? Vivemos uma verdadeira ditadura sexual, se nós observarmos o mundo. Somos levados e arrastados pela questão da vaidade, da beleza. Né? E não há ninguém no mundo que não tenha uma orelha torta, um nariz torto, algum defeito. Não existe essa perfeição toda de beleza. Ela existe no espírito. Mas a matéria, ela vai se desgastando, ela vai se deformando. E as pessoas fazem da sua vida uma epopeia de adoração à matéria. Tentando de todas as formas, utilizando a medicina para tentar preservar uma coisa que vai se deteriorar, que não tem outro jeito. Mas então, se você passar os olhos pelo mundo, você vai ver a loucura que nós vivemos, a doença espiritual que nós vivemos ainda, entronizando o ouro, o dinheiro, para poder gozar, para poder usufruir o máximo que puder. A gente acha que feliz é aquele que tem mais dinheiro, que tem mais beleza. E, no entanto, nós vemos um alto índice de suicídios entre as pessoas que têm posses. Então, não é a matéria, não é o dinheiro, não é nada disso que vai trazer felicidade. Porque a pessoa, quando chega nesse ponto, ela também não consegue ser feliz. Então, tem alguma coisa errada. Né? Que coisa errada será essa? A nossa felicidade é uma felicidade espiritual. Porque nós somos espíritos. A nossa ambição é muito maior. Nada da matéria pode satisfazer a nossa ambição, a nossa aspiração maior. Não existe nada na matéria que pode. Nós somos seres cósmicos. Né? E passamos aí por várias vidas fazendo muita coisa errada. Fomos gladiadores, fomos imperadores, fomos faraós, fomos príncipes grandes da terra. Né? E o Divaldo Pereira Franco fala: Chico, já vieram me falar várias pessoas dizer que foram Maria Antonieta. E só houve uma. Aí o Chico perguntou assim, eu perguntei a Emmanuel, por que tem tanta rainha, tanto rei, tanto faraó? Todo mundo, o que foi? Ah, foi o faraó da Egito. E você, eu fui o rei. Todo mundo, ninguém foi nada pouco, né? Aí o Chico disse que perguntou ao Emmanuel, e o Emmanuel disse assim, é verdade. Porque os criadores de porcos, as lavadeiras, as empregadas, as pessoas simples, estão todas no reino de Deus. E os reis, as rainhas, estão todos aqui pagando. Mas é uma realidade, porque nós nos habituamos a dominar, a subjugar. Né? E uma vez, quando Jesus observava os discípulos brigando entre si, qual era o maior entre eles, Jesus observou que eles estavam discutindo para saber qual deles era o maior. Ah não, eu que sou maior, eu que sou maior. E aí Jesus pegou uma cinta, que ele coloca na cintura, e essa cinta, quem usava essa cinta são os escravos. Ele pegou essa cinta, colocou na cintura, se abaixou com uma tigela e começou a lavar os pés de um, aí foi lavando o pé do outro, lavando o pé do outro, e disse, aquele que quiser ser o maior, seja o último e o servo de todos. E nós observamos isso no centro espírita. As pessoas querendo ser mais importante no centro, querendo ser o médico principal, querendo ser o melhor, esquecem do mandamento de Jesus. Nós devemos sempre relembrar Jesus, sempre repensar Jesus. Jesus é o símbolo da humildade e da verdade. Aquele que quiser ser o maior, seja o último e o servo de todos. Assim como existem dias, que o nosso tema é falência encarnatória, assim como existem dias na Terra, que nós observamos e vemos que esse dia não rendeu, a gente disse assim, poxa,
esse dia de hoje não rendeu, não consegui fazer nada daquilo que eu queria fazer. Existem reencarnações inteiras que passam e que não rendem. Nós não conseguimos fazer nada naquela encarnação. Passamos aquela encarnação, aquela vida inteira distraídos com as coisas da terra, distraídos com dinheiro, com sexo, com YouTube, com Facebook, né? E vamos virando escravos das coisas, né? E a vida vai passando, os dias vão passando, e você pensa assim, meu Deus, será que eu vim à Terra para ficar sempre no Facebook? Será que eu vim à Terra para ficar tão apegado à questão sexual, à questão da vaidade? Será que é esse o objetivo da vida? Né? Aproveitar, meus irmãos, enquanto ainda nós temos força para poder fazer alguma coisa. É não esperar chegar ao ponto do crepúsculo da vida, quando chegarmos a idade avançada e não conseguimos mais fazer nada. Aproveitarmos a oportunidade, meus irmãos. Mas aí eu separei, porque pensei assim, meu Deus, a gente sabe de uma certa forma o que nos leva a uma falência encarnatória. A falta da observação da vontade de Deus na nossa vida. Porque cada um de nós tem uma missão na Terra. Pode ser com uma pessoa, pode ser com um reajuste de uma situação que não ficou muito acertada em outras vidas e que a gente percebe, que geralmente está dentro da nossa própria casa, né? As dificuldades maiores. Pode ser uma missão dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa religiosa. Mas todos nós temos. Pode ser com uma criança. Todos nós temos uma missão. Por nós mesmos, né? Para sermos pessoas mais amorosas, mais tolerantes e observarmos o real valor da vida. Porque todos esses que estão aí representados nos altares, o próprio Jesus, fizeram esse caminho da simplicidade, da pequenez, de servir. Porque ninguém serve mais do que Deus. E nós não podemos agradecer todo o bem que Deus nos faz. Não é? Porque Deus é absoluto, nós somos relativos. Então temos uma dívida constante com Ele. Né? E aí eu separei aqui do capítulo 12 do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, uma passagem muito curiosa, em que Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação transformando água em vinho? Não se tratava de uma festa mundana? Essas revelações, meus irmãos, nós não temos no Evangelho tradicional. São revelações do mundo espiritual. Através da mediunidade, os Espíritos revelam passagens de Jesus que nós não temos aí, né, no Novo Testamento. Então, é um tesouro que nós temos nas mãos. E essa passagem é uma delas. Ele perguntou, coisa curiosa Pedro perguntar isso, porque Pedro era uma pessoa que se aferrava aos princípios do que era certo. Era casado, cumpridor das leis, dos mandamentos, era ferrenho, era uma personalidade até um pouco violenta nesse sentido. Procurava fazer o que era certo. Mas aí ele pergunta, aquilo estava na mente dele. Como é que pode a primeira manifestação de Jesus transformar água em vinho? Né? Aí ele pergunta, transformando água em vinho, não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E aí Jesus responde, né? Esse homem chamado Jesus, que merece toda a nossa atenção e a nossa reflexão, porque tudo que ele falava e a demonstração de um espírito, a superioridade de um espírito é demonstrada na sua maneira de se expressar, na forma, nas coisas que ele diz. Nós reconhecemos que às vezes espíritos pseudo-sábios se comunicam e lá adiante eles começam a se trair, porque falam muito e dizem muito pouco. E aí Jesus respondeu a Pedro: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Aí Pedro não responde, fica confuso.
E ele diz assim, Jesus, segundo livro, Boa Nova, no capítulo 12. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra, da alegria e com o desejo de selar a existência de Deus em nossos corações. Um símbolo da alegria. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque, na verdade, nós vivemos perdidos, meus irmãos. Nós estamos no processo da encarnação, da reencarnação. Mas nós procuramos um caminho para seguir. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Será que é essa filosofia que eu devo seguir? Será que é aquela? Será que é essa casa religiosa? Será que é outra? Qual é o caminho? E nós passamos vidas e vidas completamente confusos, sem saber que caminho. Foi por isso que eu fui pegar essa passagem nesse livro, que é para a gente ter uma ideia de qual é o caminho que Jesus nos indica. Porque Ele é o nosso guia maior, né? O modelo e guia da humanidade, como responderam os espíritos a Kardec. Então ele diz assim, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar nossa afeição. Aí está, né? Não é um grande mistério, não é um grande poder, não é uma grande palavra cabalística que vai nos levar de volta aos braços de Deus. São os afetos, são as pessoas que nós amamos, que aparecem na nossa vida, que estão ao nosso lado, que fazem parte da nossa vida. E Jesus diz: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala luminosa, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Essa foi a mensagem dele, né? Aí Pedro pergunta: e quando eles nos retribuírem com a ingratidão? Que é uma coisa bem comum, né? A gente ama até o fundo do nosso coração. A gente se dá, a gente faz de tudo. E invariavelmente nós recebemos a ingratidão. Às vezes dos próprios filhos. O Evangelho tem um capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo especial à ingratidão dos filhos. Mas existe ingratidão campeando na terra, de pais para filhos, de filhos para pais, entre amigos, né? E aí Pedro pergunta: e quando nós recebermos a ingratidão? E Jesus responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa, né? A renúncia é o seu ponto de apoio. Aí ele explicando o que é esse amor, que nós estamos tão distantes ainda, mas que nós precisamos lutar com toda a força do nosso entendimento para poder alcançar. Porque enquanto nós não alcançarmos essa condição de amor, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos estar a braço com sofrimento, com ciúme, com a troca, com a barganha. Eu dou para que tu me deixes, né? Quando a gente está vivendo um relacionamento amoroso, geralmente a gente tem termômetro, né? Eu te amo, mas eu percebo que você
eu percebo que você já não está me amando tanto, então eu já diminuo um pouco meu amor. Aí eu percebo que você diminuiu, eu diminuo aqui também. E aí vai, né? Então eu amo, mas eu espero que você também me ame. Eu não vou te amar se eu percebo que você não me ama. É uma troca, não é um amor verdadeiro, é uma barganha, é um jogo. É como um presente que a gente dá no Natal, né? Ou quando alguém faz aniversário. Olha aí o presente que eu te dei. Depois eu quero que você dê ou alguma coisa parecida ou melhor. Senão, a gente não aceita. Porque nós fizemos isso durante muitos e muitos anos de encarnações. Então a gente já ficou viciado nessa troca. Aí nós pensamos em Jesus. Ninguém foi mais ultrajado, ninguém foi mais maltratado, desacreditado do que Jesus. E no entanto o amor dele nunca diminuiu. Continua até hoje. Mesmo na cruz, que era a pior morte da época, o maior sofrimento, é até 8 horas? É até 8 horas? 8h15. Mesmo na cruz, ele continua amando, dando ensinamento. Tão pouco tempo, não é? 33 anos, 30 e poucos anos de idade, um jovem de 30 e poucos anos, né? E ali na cruz ele pede a Deus que nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. O amor que não espera nada em troca. Quando Pedro, esse que fez essas perguntas para ele, que perguntou a respeito como fala? Da falta de amor, né? Da ingratidão, foi um dos que traiu ele, negando ele 3 vezes, né? E no entanto ele sabia e não deixou de amar Pedro. Dizem os Espíritos que quando Pedro negou ele pela 3ª vez, ele podia ver Jesus preso no lugar onde eram reservados, né, para os prisioneiros dos judeus. Ele podia ver e disse que Jesus deu um sorriso para ele. A evolução espiritual, a conquista espiritual. Porque o homem que ama, a si mesmo se ama. Então eu te amo, mas antes eu me amo. Eu não preciso do teu amor. Eu posso ser feliz sem o teu amor, porque eu já te amo. Eu tenho o amor de Deus. É esse ponto que nós precisamos chegar. Então Jesus diz, a renúncia é o ponto de apoio do amor. Como o ato de dar é a sua essência, é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é um sinal, já é em si mesmo um tesouro. Olha que coisa linda, né? A capacidade de sentir grande afeto é marca de evolução espiritual, né? A compreensão de um amigo deve ser para nós uma grande recompensa, né? Isso é uma realidade. Quando nós amamos e somos correspondidos, quando nós nos doamos e somos correspondidos, recebemos o agradecimento, é uma maravilha, um tesouro, uma grande recompensa, não é? Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, olha só, como ele coloca as coisas, quando a luz do entendimento tardar naquele a quem amamos, tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus, né? Porque independente da pessoa não nos amar, independente da pessoa não colaborar conosco, nós temos incessantemente o amor grandioso e sagrado de Deus. E nós nunca vamos poder agradecer a Deus todo o amor que Ele nos dedica. Então, meus irmãos, nós temos uma grande luta pela frente. É essa mesma luta que os Espíritos o tempo todo estão nos falando, do desapego. Nós não devemos ser apegados de forma demasiado egoística aos nossos filhos,
aos nossos amigos, aos nossos amores, às coisas que temos, né? As coisas materiais. Muitos de nós nos apegamos às coisas materiais, como Divaldo Pereira Franco diz: amemos as pessoas e usemos as coisas, para não amarmos as coisas e usarmos as pessoas, né? Nós vamos estar a braços com isso no mundo. Nós não vamos deixar de sofrer, nós não vamos deixar de enfrentar os nossos desafios, vamos encontrar ingratidão, vamos encontrar pessoas que só querem nos usar, né? Mas vamos ter compreensão, porque o mundo é uma escola, mas também é um hospital, e a maioria está muito doente da alma, por isso que quer utilizar os outros, quer usar os outros, porque ainda está muito doente. Nós que estamos recuperando a saúde, temos que ter compreensão. Mesmo você me traindo, mesmo você me negando, eu vou continuar te amando, vou continuar amando a vida, vou continuar sendo agradecido a Deus. E para encerrarmos, meus irmãos, porque a maneira de nós não falirmos na nossa encarnação, a maneira de falirmos, nós já conhecemos, né? Tem várias maneiras de falirmos, mas a maneira de nós não falirmos é procurarmos seguir a vontade de Deus e nos harmonizar com a lei de amor. E aí eu encerro com um pensamento de Madre Teresa de Calcutá, dentro dessa mesma ideia. Ela diz assim: se você der algo a alguém, e se esse alguém não for grato a você, lembra-te, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Então que a paz de nosso Senhor continue nos inspirando como uma estrela à dianteira. Aqui nessa casa hoje, é esse amor que vai ser exemplificado, que vai ser exercitado através do passe, através da doação, que não seja a busca de nenhum poder espetacular, mas que seja a conquista de si mesmo, a conquista do amor de Deus, a devoção a Jesus, já que nós já nos afastamos tanto dele, possamos nos aproximar dele através do nosso dever cumprido, da nossa obediência a Deus. Muita paz para vocês, todos meus irmãos trabalhadores, e para todos nós. Assim seja. Meu irmão Pedro, só permaneça um minutinho, por favor. Eu vou pedir aos irmãos que queiram fazer pergunta que eu faça no microfone para que a gente possa registrar. Algum irmão gostaria de fazer algum questionamento? Só um minutinho para chegar o microfone. Boa noite. Quando você fala aí que nós nascemos, crescemos e voltamos, como é que se enquadra a cremação do corpo em relação ao mundo espiritual? Quebra um ciclo natural da Terra? Bom, os espíritos recomendam que seja esperado o prazo de 72 horas até haver cremação. Porque a questão do desencarne é uma questão muito delicada. As pessoas acham que morreu o corpo físico, o espírito já está desligado do corpo. Isso não é bem assim. O espírito demora um tempo para se desligar do corpo. Dependendo do tipo de morte, pode demorar até muito mais. No caso dos suicidas, é uma situação bem mais complicada. Porque a criatura, ela rompeu, ela cometeu o ato de agressão ao corpo ainda cheio de vida. O corpo ele tem um fluido que anima ele, que é o fluido vital. O corpo é como se fosse a eletricidade, né? A máquina está ali ligada, aí você vai e assume o controle da máquina, não é? Quando você se retira, a máquina ainda tem muito daquela eletricidade, o corpo ainda tem muito daquele fluido. Então, os espíritos encarregados de fazer esse desligamento, eles chegam e começam a dar uma espécie de passe anti-horário nos pontos dos chakras, né? E vão desligando esses fios que ligam o espírito ao corpo. Antes da cremação. No caso da cremação,
é preciso esperar esse tempo, né? Porque se não esperar, o espírito pode se ressentir das sensações do corpo, né? Mas então, esperar esse tempo. Se for esperado esse tempo, normalmente os espíritos vão, desligam ali, não existe nenhum, como você falou no caso do ciclo, né? Mas não ocorre nenhum problema. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Boa noite. Nós estávamos fazendo um culto cristão do lar, na minha casa, essa semana, no domingo, e ele me fez uma pergunta que eu respondi, mas gostaria de uma pessoa mais, entendeu? E que soubesse mais ainda para falar. Ele me perguntou, só existe uma colônia na espiritualidade? A colônia onde André Luiz, né, foi? Ou será que existem outras colônias? Eu dei a minha resposta, mas gostaria de ouvir do senhor alguma coisa. Na verdade, existem muitas colônias, graças a Deus, né? Existe muita colônia. E essas colônias, elas estão aqui ao redor da Terra, né? Porque nós temos várias camadas até chegar ao plano espiritual propriamente dito, né? Apesar que tudo é plano espiritual, mas nós temos um umbral que nós aqui na Terra nós estamos habitando a zona do umbral. Essa zona, ela vai até ela entra pela crosta da Terra e ela se estende até um pouco mais, né? Existem zonas mais trevosas e cidades também assim organizadas por espíritos que não são muito amigos do bem, outros são até inimigos do Cristo, mas existem muitas colônias. Nosso lar foi a que ficou mais conhecida, né? Mas existem muitas outras, onde existe muito trabalho, né? E os espíritos que vão para o nosso lar são assim muito felizes, né? A gente geralmente vai aqui mais pertinho. Mais algum irmão? Boa noite, meu irmão. Boa noite. Nós falamos sobre a falência encarnatória, ok? Então, durante sua explanação, eu fiquei muito atenta sobre todos os detalhes que você colocou e eu não tenho dúvida. Eu quero simplesmente mostrar ao irmão o quanto eu aprendi, o quanto de nós chegamos à Terra, passamos pela infância, juventude, velhice e nada fazemos. Essa é uma falência encarnatória, porque você nada fez. Eu não fui bom, mas também não fui ruim. Pior ainda, nada foi feito. Então, Vitor, é isso. Todos nós nascemos e somos criados para a prática do bem e do amor ao próximo. Bom, todos nós nascemos para amar. Toda a nossa organização física, nossa organização espiritual, é tudo voltado para o amor. Sempre que nós nos afastamos do amor, surgem doenças, surgem problemas, surgem sofrimentos. A ciência já está chegando ao ponto de detectar isso, que nós fomos criados para amar. E todos temos que render no bem. Fazer alguma coisa. Porque tudo na natureza trabalha. Né? Nada é parado na natureza, tudo trabalha. Então nós devemos também fazer a nossa parte. Mas principalmente isso, desenvolver o amor, sem esperar a troca, né? Que é o mais difícil. Nós ainda estamos nessa condição ainda de esperar a troca, o reconhecimento. Mas a natureza trabalha e não é aplaudida. O sol se levanta e não tem nenhuma arquibancada ali para poder homenagear ele. Então tudo na natureza trabalha e não recebe aplauso nem recompensa.
porque a recompensa vem de Deus, o amor é de Deus, né? Deus, ele não condena nem exalta ninguém. Que a gente viveu muito tempo com essa ideia do pecado, né? O castigo de Deus. E Deus não castiga ninguém. Deus ama. Nós nos castigamos quando seguimos, quando nos afastamos de Deus. Entendeu? Mais alguém? Ninguém mais? Então deixa eu aproveitar e fazer uma questão ao nosso irmão Vitor, aproveitando. Vitor, nós focamos esse ano, nas nossas apresentações, um tema que tem sido importante, principalmente para o desenvolvimento da nossa casa, que é a reforma íntima. E eu percebi muito ao longo da tua apresentação, essa questão de nós estarmos buscando dentro do próprio ser, dentro de cada um de nós mesmos, essa questão da melhoria. Você poderia fazer uma analogia para a gente com relação ao tema apresentado hoje, a falência encarnatória com a reforma íntima? Boa noite. Boa noite. Acordei a Carla, estava dormindo. Aproveita que a janela para mim postar lá na parede. Gente, é um prazer tê-los de novo aqui com a gente. Hoje, seguindo aquela nossa programação, nós vamos ter uma apresentação com o irmão que já esteve conosco ano passado, se eu não me engano, em maio, eu não me recordo bem. Até porque na época da apresentação dele eu estava fora do Rio e só pude saber da apresentação dele pelos que assistiram. E hoje eu vou ter a oportunidade de reprisar a presença dele aqui conosco. Quero agradecer a presença de vocês, particularmente ao nosso irmão Vitor, que hoje nos dá o prazer de estar conosco de novo, abrindo espaço na sua agenda, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento na nossa noite de estudo. Bem, quero deixar claro o seguinte, gente. É importante a participação de vocês. Se sintam à vontade para participar e interagir com o nosso irmão Vitor, porque a ideia, como eu tenho dito sempre, é que vocês possam estar balizando aquilo que a gente prega dentro da instituição, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas apresentações, com aqueles irmãos de outras instituições, independente da crença, do credo que pratiquem. É uma forma de a gente ter um posicionamento se aquilo que nós estamos exercitando aqui dentro, aquilo que nós estamos passando, está de acordo. Porque nós não temos a pretensão, e nem temos mesmo essa pretensão de sermos donos da verdade. O que nós passamos é aquilo que nós acreditamos. E a ideia de ter se isto está ou não de acordo é comparando com os demais. Como muitos têm dificuldade de sair da instituição para conhecer as outras casas, nós estamos procurando trazer essas casas até a gente. Então fiquem à vontade para participar. Meu irmão Vitor, por favor. Na verdade, você tem que estar aqui, né, sentadinho. Te pedi hoje para usar um microfone, eu não sei se esse ou outro. Oi, alô. Fica à vontade, Vitor. Eu vou estar filmando você lá de trás. Bom, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus nos abençoe na noite de hoje e que possamos ter, assim, momentos de muita paz, de reflexão, de entendimento a respeito da vida. Boa noite. Boa noite. Acordei a Carla, estava dormindo. Aproveita que a janela para mim postar lá na parede. Gente, é um prazer tê-los de novo aqui com a gente. Hoje, seguindo aquela nossa programação, nós vamos ter uma apresentação com o irmão que já esteve conosco ano passado, se eu não me engano, em maio, eu não me recordo bem.
até porque na época da apresentação dele eu estava fora do Rio e só pude saber da apresentação dele pelos que assistiram. E hoje eu vou ter a oportunidade de reprisar a presença dele aqui conosco. Quero agradecer a presença de vocês, particularmente ao nosso irmão Vitor, que hoje nos dá o prazer de estar conosco de novo, abrindo espaço na sua agenda, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento na nossa noite de estudo. Bem, quero deixar claro o seguinte, gente. É importante a participação de vocês. Se sintam à vontade para participar e interagir com o nosso irmão Vitor, porque a ideia, como eu tenho dito sempre, é que vocês possam estar balizando aquilo que a gente prega dentro da instituição, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas apresentações, com aqueles irmãos de outras instituições, independente da crença, do credo que pratiquem. É uma forma de a gente ter um posicionamento se aquilo que nós estamos exercitando aqui dentro, aquilo que nós estamos passando, está de acordo. Porque nós não temos a pretensão, e nem temos mesmo essa pretensão de ser o dono da verdade. O que nós passamos é aquilo que nós acreditamos. E a ideia de ter se isto está ou não de acordo é comparando com os demais. Como muitos têm dificuldade de sair da instituição para conhecer as outras casas, nós estamos procurando trazer essas casas até a gente. Então fiquem à vontade para participar. Meu irmão Vitor, por favor. Na verdade, você tem que estar aqui, né, sentadinho. Né? Te pedi hoje para usar um microfone, eu não sei se esse ou outro. Oi, alô. Fique à vontade, Vitor. Eu vou estar filmando você lá de trás. Bom, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus nos abençoe na noite de hoje e que possamos ter, assim, momentos de muita paz, de reflexão, de entendimento a respeito da vida. Boa noite. Boa noite. Acordei a Carla, estava dormindo. Aproveita a janela para não encostar ela na parede. Gente, é um prazer tê-los de novo aqui com a gente. Hoje, seguindo aquela nossa programação, nós vamos ter uma apresentação com o irmão que já esteve conosco ano passado, se eu não me engano, em maio, eu não me recordo bem, até porque na época da apresentação dele eu estava fora do Rio e só pude saber da apresentação dele pelos que assistiram. E hoje eu vou ter a oportunidade de reprisar a presença dele aqui conosco. Quero agradecer a presença de vocês, particularmente ao nosso irmão Vitor, que hoje nos dá o prazer de estar conosco de novo, abrindo espaço na sua agenda, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento na nossa noite de estudo. Bem, quero deixar claro o seguinte, gente. É importante a participação de vocês. Se sintam à vontade para participar e interagir com o nosso irmão Vitor, porque a ideia, como eu tenho dito sempre, é que vocês possam estar balizando aquilo que a gente prega dentro da instituição, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas apresentações, com aqueles irmãos de outras